Me chamo Vinícius Eufrásio de Oliveira. É um prazer enorme participar deste congresso. Vou apresentar para vocês um trabalho que se chama O Ritual de Encomendação das Almas, a produção bibliográfica e audiovisual digital no Brasil e em Portugal. Realizei este trabalho com coautoria de Edith Rocha. Alerta, pecador, alerta, deste sono adormecido, a lembra das benditas almas, com vai nossa Ave Maria. A encomendação das almas é um ritual religioso presente nas práticas do catolicismo popular praticado no Brasil, que foi trazido pelos colonizadores portugueses e que pode ser encontrado espalhado por todo o país e também ainda de forma bem similar em Portugal. O rito é dotado de vários elementos sonoros que têm participação efetiva no seu desenvolvimento. Alguns destes elementos são comuns à maioria dos locais onde há registro da ocorrência dessa manifestação, como é o caso dos instrumentos mais tradicionais ao evento, como o berra-boi e a matraca. No entanto, os cantos ou rezas cantadas, assim como são tratados pelos próprios encomendadores, ainda que sempre presentes com muitas variantes nas suas formas melódicas e textuais, são os elementos indispensáveis à prática do ritual, pois é ao canto, ou seja, reza cantada, que é atribuído principalmente a função de comunicação entre os vivos e os mortos. O ritual de encomendação das almas é uma expressão que ocorre tradicionalmente durante a Quaresma ou durante o período da Semana Santa. Através de seus cantos lamentosos, geralmente de caráter lúgubre, os participantes rezam pelas almas de seus familiares já falecidos ou pelas almas de muitos outros mortos que consideram necessitar de orações. Tanto no Brasil quanto em Portugal, há registros da prática deste ritual em diversas localidades, cada uma apresentando características particulares, o que dificulta a tarefa de enquadrar a encomendação das almas dentro de uma definição precisa. O rito também é encontrado em trabalhos apresentados por diversos autores e dentro de várias abordagens distintas. No entanto, mesmo diante de tantas variações, é possível traçar pontos do desenvolvimento do ritual aos quais são comuns a um número maior de manifestações. Dentre esses, gostaria de destacar alguns elementos que ajudam a caracterizar o ritual. São estes: o fato de ser uma prática exclusivamente noturna, a presença de um líder, a existência de 3 grupos distintos de participantes, sendo estes os encomendadores, os receptores devotos, que recebem o ritual em suas residências, e as almas. A experiência com o sobrenatural, que se dá a partir da crença de comunicação com as almas ou com o divino, a intenção de pedir para a salvação das almas e alívio de suas penas, o ato de se entoar rezas em forma de cantos diante das residências, a frequente proibição ou medo de se olhar para trás, o fato do texto das rezas serem cantadas e trazerem em seus versos os passos ou as intenções do ritual. Ainda em relação ao texto cantado durante as rezas do rito, observa-se que é a partir dele que o grupo de encomendadores se comunica com os moradores devotos que recebem a encomendação na porta de suas residências, já que estes não podem vê-los enquanto o ritual estiver acontecendo. Considerando exemplos de alguns excertos de textos que são cantados durante as rezas do ritual,
podemos observar que este caráter de comunicação está presente em sua realização através das rezas cantadas, tanto no Brasil quanto em Portugal. E é principalmente através do texto entoado em forma de canto que acontece esse processo comunicativo, pois podemos elencar como sua característica principal a presença de versos que trazem a intenção de pedir aos receptores devotos que realizem as orações em prol das almas às quais o ritual se objetiva, para que essas sejam perdoadas de suas penas e assim possam alcançar a paz. As várias diásporas deste ritual contribuíram também para transformações na forma como ele é chamado em cada local onde é praticado. No Brasil, ele é chamado de encomendação das almas, recomendação das almas, lamentação das almas, folia das almas e alimentação das almas. Em Portugal, foram encontrados referências quanto aos seguintes nomes: encomendação das almas, amenta das almas e ementa das almas. E foi então que, mediante essas denominações, foram definidos conceitos para buscas nas plataformas online, tanto no Brasil quanto em Portugal. De modo geral, o processo metodológico da pesquisa se refletiu no mapeamento de categorias de tipo de produção disponível, porém se atendo a trabalhar somente com a produção bibliográfica e audiovisual de cunho digital. Dentre os resultados encontrados com as buscas por produção bibliográfica, foram recolhidos artigos, teses de doutorado, dissertações de mestrado e atas de conferência relacionados com diversas áreas do conhecimento, como, por exemplo, antropologia, a antropologia a partir de uma abordagem musical, música, estudos da religião, história e geografia, história, comunicação, turismo, psicologia, ciências ambientais, letras e educação. Dos estudos encontrados, 33 foram analisados, dos quais uma boa parte cita a relação entre Portugal e Brasil presente na história do ritual. No entanto, enquanto 30 trabalhos tratam dos estudos da manifestação que ocorre no Brasil, nenhum se atém a estudar o rito em Portugal, pois os 3 restantes abordam a música tradicional portuguesa sem tratar propriamente sobre o ritual e seus aspectos extramusicais. Em relação à pesquisa sobre a disponibilidade de material audiovisual digital, foram levados em conta os mesmos conceitos oriundos das denominações que o rito recebe nos diversos locais onde é praticado. Os resultados dessa busca foram divididos em 6 categorias, sendo estas: gravações documentais, gravações informais, reportagens, gravações etnográficas, releituras, espetacularização. Como gravações documentais, entendeu-se as gravações que possuem uma boa qualidade de imagem e som e que têm por intenção documentar informações sobre o acontecimento do ritual. Como gravações informais, levou-se em consideração os vídeos cuja qualidade de som e imagem possui baixíssimo nível e aparentemente não possuem a intenção de transmitir informações sobre o ritual. A categoria reportagens de respeito a gravações que foram veiculadas em telejornais ou programas de cunho informativo. Na categoria gravações etnográficas, traz os cantos do contexto ritualístico em si. Na categoria releituras, foram levados em consideração os materiais audiovisuais originados a partir da transformação de um canto do ritual para o uso em um outro contexto sonoro. Já na categoria espetacularização, foram incluídos vídeos que demonstram a transfiguração e adaptação dos cantos rituais para espaços de palco ou espaços de exposição, onde os elementos sonoros são utilizados fora do contexto ritualístico da encomendação das almas. Este trabalho não teve a pretensão de abordar um estado da arte em relação à produção bibliográfica e audiovisual acerca do ritual de encomendação das almas, mas propôs um olhar sobre a disponibilização digital destes materiais no Brasil e em Portugal, a fim de oferecer um panorama sobre os tipos de produções existentes, principais abordagens e identificar quais áreas de estudo têm apresentado este rito dentro de suas perspectivas.
Deste modo, também foi possível identificar que há uma maior disponibilização de materiais ou interesse de estudo acerca do ritual de encomendação das almas por parte de pesquisadores brasileiros, que são autores de grande parte da produção encontrada tanto bibliográfica quanto audiovisual. Podemos levantar a hipótese que tal diferença pode estar relacionada com as proporções territoriais de cada país e as formas variadas de prática deste ritual em solo brasileiro. Como este trabalho oferece ainda um breve panorama da disponibilização da produção atual sobre o rito, faz-se necessário futuros estudos que possam apontar tal disponibilização com maior profundidade, podendo servir como um sólido referencial teórico para a pesquisa sobre esta manifestação, e que seja capaz de aproximar as várias visões e transformações que aqui foram brevemente explanadas sobre o modo pelo qual muitas pessoas expressam sua fé, religiosidade e as relacionam intrinsecamente com a sua forma de viver. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e de também compartilhar. Caso você tenha alguma dúvida, deixe seus comentários aqui embaixo, faremos questão de respondê-lo. Então, muito obrigado e até mais.